Vamos beijar? Me beija. Não, é porque são coisas diferentes. 007 é 007 é com James Bond. Tá misturando as franquias. Missão Impossível é Missão Impossível. Aí o personagem, sim, Ethan tomou Hunt, o Ethan com o Tom Cruise. É. Tom Cruise, Ethan. É isso. Daniel, você não erra, você se equivoca. Se você quiser colocar de novo, a gente pode. Não, mais chata essa. Essa tá batida. Batida nada. Tem uma é um versão novo filme, com pô. Limp Bizkit que chama Take a Look Around, que eles pegam e fazem um sample com... Ah, não, aí é outra história. É outra... nossa, aí é porrada mesmo. Eu, por exemplo, eu sou totalmente contra o parabéns pra você na maneira habitual nos aniversários. Tem que criar alguma coisa diferente. Não. Tô brincando, só pra criar uma polêmicazinha no início aqui. A chuva cai! Não, mas uma vez eu fui no aniversário, eu e meu amigo, essa é boa. A chuva cai. Eu fui no aniversário lá no Pombal, eu e o Glaucio, meu amigo, meu irmão de alma e coração, Glaucio que me colocou praticamente no caminho da comunicação e tal. E aí, fui no aniversário. Fomos no aniversário, aí antes de chegar lá, eu falei com o Glaucio, ó, Glaucio, se tiver uma reza antes, cara, Nossa. nós não vamos conseguir ficar sério. E aí, bicho, antes de cantar o parabéns, a mãe dele, eu não vou falar o nome da minha colega, nossa. Sei lá se tá ouvindo, e a mãe dela puxou, cara, uma reza e uns gritos Meu tio fazia isso. E no final ainda meteu e aí, fulana será abençoada. E aí a gente começa a rir e fica muito feio pra nós. Você dá risada quando não pode? Eu sempre me desespero no momento que eu não posso. Ah, tá. Em velório é uma loucura. É mesmo. Esse é nervosismo, né? Não é meio gêmeo? Tem um amigo. Não é meio gêmeo? Tem um amigo. O Gêmeos. O gêmeo, quando tá num aperto, ele ri. Grande Marcelo Medina, eu e ele. Marcelão Medina, essa grande bandeira. Eu e ele éramos responsáveis por estragar os parabéns. Com gritos de fundo. Durante o parabéns. Grito, a la maritaca mesmo, gritando sem o menor sentido. Não é possível. É verdade. Ai. Agora eu vou te dizer uma coisa. Pera aí, o Thiago Fernandes vai gostar dessa. Atenção, Thiago Fernandes, informação. Rodrigo Lasmar, diretor médico do Galo, Cristiano Nunes, coordenador de preparação física, e Guilherme Fialho, fisioterapeuta, foram convocados para servir a seleção brasileira. Os profissionais estarão à disposição da Amarelinha na próxima data FIFA, nos jogos diante de Equador e Paraguai. Desejamos sucesso no trabalho, o Atlético desejando aqui a sua equipe. Então tá aí, você fica criticando, agora toma essa aí, ó, o Cristiano Nunes vai gritar pro Neymar agora, irmão. Imagina, Falando cara. Em gritar, você sabe que o Cristiano Nunes seria uma ótima figura pra subir a montanha? Seria. É sério, porque ele grita, ele dá uns... E poderia ser líder, né? Poderia ser líder. Ô Eltinho, falando em liderança, você que é meu líder máximo e supremo, eu me surpreendi com o segundo tempo do Atlético ontem, pelo primeiro tempo do jogo. Então, eu acho que o primeiro tempo foi mais dentro do que você previa? Dentro do que eu previa. Também. Quem mandou aquela foto no nosso grupo lá? Foi o Gabriel Marques. O quê? Que mandou aquela foto da marcação no Maringá e falou, gente, Luciano, que loucura isso. Foi o Luciano Dias? Luciano Dias. Que loucura isso, Luciano assim. Que é eu não me lembro de em jogos envolvendo Atlético e Cruzeiro. Eu não me lembro, tá? Não tô dizendo que nunca tenha ocorrido, eu nunca vi nada igual assim. Eu não me lembro de ter visto alguma coisa igual. Aquele tipo de marcação individual, com perseguições e tal. Cara, atacante fazendo pênalti no Lian, funcionando como atacante. Então, mas aí, pra conseguir fazer isso durante muito tempo, tem que ter um poderio físico abismal. Total. Abismal. Que é quase que impossível fazer esse tipo de marcação. Um jogo de 90 minutos ou de até 100 minutos, que é o que a gente acompanha hoje. Então acabou que aconteceu o que aconteceu no segundo tempo, né? O Cuca parece ter entendido as movimentações da equipe do Maringá e o segundo tempo foi um amasso do Atlético, logo com 14 segundos o Coelho, né? O Coelho já tinha feito um gol que foi anulado
por questões milimétricas ali de um impedimento, mas o Atlético manteve um ritmo o tempo todo e o Maringá, depois que já tinha tomado o segundo gol, não soube mais o que fazer em campo. Uma ótima partida do Atlético, gostei muito do que vi do Atlético ontem. Mais uma vez, destacar o Lianco. Eu acho que a gente vai ter um bom espaço aqui para falar a respeito do Patrick, mas o Lianco jogou mais uma vez uma grande partida, mostra mais uma vez o tanto que o Atlético precisa do Coelho. O Coelho é um personagem hoje muito necessário. É torcer para não ter acontecido algo mais grave com ele, né, que ele sai sentindo no jogo de ontem, mas é um jogador que encaixou muito bem no sistema do Atlético e do Cuca. Dobra sua língua para falar Patrick, por favor. O príncipe de ébano. Patrick Labille, na verdade, Patrick Bá. Assim, Patrick Vieira. Se vender. Não, é Pogba. É o Pogba. Ah, o Pogba. É óbvio. Que era o Patrick Vieira. Não, Pogba atleticano. Eu ri muito. É o príncipe de ébano. Um jogo e meio, meu irmão. Eu já aponto. Pelo olho do menino, eu sei o verme que ele tem. O Atlético descobriu o novo Pogba do futebol brasileiro. Se vender amanhã, quanto é que custa? Mas vende o Rubens e o Patrick, paga as dívidas tudo. Reitera aquela coisa que o Valor não gosta. O que o Valor não gosta? Mas o Atlético passou a manta no Palmeiras, né? Mais uma vez. Mas com 2 jogos você já fala que dá pra ir? Ah, dá. Quer dizer que com 14 jogos a gente não pode traçar nenhum paralelo pro Caio. Mas você com 2 acho que dá pra recuperar. Gente, as pessoas... O Caio dá pra recuperar. O que acontece? Às vezes agora, a qualidade, ninguém tira a qualidade do garoto. Como é que você pega o cara na curva fácil? Ninguém tira a qualidade do garoto. Não, mas eu pelo olho do menino... Ele não tem qualidade? Eu pelo olho do menino, eu sei o verme que ele tem. Eu não erro, né? Então assim... Qual ali... que é o verme do Caio Paulista? Deixa abaixo. Não, mas o Caio já jogou bola, gente. Peraí, ele não entrou mal ontem. Então, ele não entrou mal ontem. O Bernardo não entrou mal. Ninguém jogou mal. O Caio dá pra Aí agora, sabe o que vai acontecer? Toda vez isso vai acontecer, toda vez que o jogo, principalmente num tempo como o segundo de ontem, for muito fácil como foi, do Atlético ter volume para meter 9, 10 ali, sem exagero assim, aí sempre haverá desqualificação. Isso não é só com o Atlético, não. A gente fala isso aqui no Cruzeiro. A desqualificação total e absoluta do adversário. O adversário faz um primeiro jogo, fica há um erro de arbitragem por não ter ganhado o jogo na ida. E aí todo mundo, aí chega aqui, o Atlético faz um primeiro tempo, bem que eu avisei, né, que seria um jogo difícil. Eu pensei ali em casa, vendo o jogo, pensando, nossa senhora, tá com uma cara encebada esse jogo aí. Aí no segundo tempo, era com, sei lá quantos minutos, o Atlético vai lá e já tem um gol anulado. Segundos, né? 14 segundos. O Atlético tem um gol anulado, assim. E aí, daqui a pouco, o Atlético cria um volume absurdo. Aí, mas também essa baba. Pô, mas não era baba no primeiro tempo, agora no segundo se tornou. Cuca ontem foi o grande responsável para que o Atlético fizesse de fato uma roda de samba com o Maringá, cara. O Atlético fez o que quis do Maringá no segundo tempo. O Cuca percebeu uma coisa, que é a questão da marcação individual. E assim, repara, eu acho que ele percebe ainda no primeiro tempo, tá, Elton? Você estava falando ali sobre o que ele percebe. Eu acho, porque quando ele começa a liberar o Lianco e o Alonso, que é ainda no primeiro tempo, os dois começam a jogar no ataque praticamente. Em muitas jogadas. Não é uma, não. São várias jogadas. O Atlético vencendo e os dois quase no setor ofensivo. Por quê? Você tem 2 zagueiros que sabem jogar. Eles têm técnica, eles têm qualidade. E você enfrenta os adversários porque você puxa os atacantes pra trás. Sim. Então, os dois, o Lianco, velho, chega uma hora que eu falei, bicho, o cara virou centroavante com o Atlético ganhando de 3, de 2. O Atlético massacrando, atropelando e o cara jogando centroavante. Uma forma inteligente do Atlético confundir a marcação dos caras. Eu acho que foi uma forma inteligente do Cuca. Então, uma determinação do treinador. Por exemplo, tava vindo ali agora, parei para abastecer, o cara disse, o Alonso que você critica fez um grande jogo ontem. Eu disse para ele, falei, e você tá achando que o Alonso jogou bem por quê? Porque você critica. Não. Não. Eu perguntei pra ele. Por que você tá achando que o Alonso jogou bem? Ele falou, pô, toda hora ele tava lá na frente. Eu falei, pois é. Não é pelo que ele faz defensivamente, como zagueiro. Mas o primeiro tempo do Atlético, porque o esquema que o Cuca montou, não foi 100% bom também, não foi. É porque o esquema que o Cuca montou, principalmente no segundo tempo, pra confundir a marcação, já que tinha perseguição, marcação individual, então manda zagueiro subir, põe meia pra marcar, põe lateral de zagueiro pela esquerda e vai. E aí os caras não entenderam o que o Atlético fez, ficaram desesperados. Então toda hora o Lianco e o Alonso lá na frente. Mas essa era a expectativa que a gente tinha no jogo o Patrick, volante, fazendo gol. O Atlético
com o elenco que tem então enalteça, por favor, a qualidade de seu Alex Stival. Mas que é o Guardiola brasileiro. E reconheça isso. O Cuca é um monstro. Acho que eu sou exagerado, Elton. Um pouquinho. O Cuca é um monstro. E a gente olha pro Atlético de ontem, eu cito um jogador que foi mal. E é justamente quem a gente espera que não vá. O Hulk. O Atlético teve um jogador que foi mal. Você olha pra... Aliás, o Natanael jogou pra cacete. Mas o Hulk é o único jogador do Atlético que pra mim foi mal. O Coelho foi bem, o Natanael fez uma partida absurda. E quando você fala foi mal, Thiago, quando você fala foi mal, vem muito porque aquilo que você espera dele. A sua expectativa também para o Hulk é outra. Se fosse outro nome ali, a gente falaria que ele tinha que sair no Não, Thiago, você não entendeu o que eu tô dizendo. O Hulk tem uma representatividade no Atlético absurda. O Hulk já entregou muita coisa. O Hulk, desde a lesão, eu acho que ele não fez uma grande partida. Da lesão contra o Tombense. Fluminense, vai. Contra o Fluminense. Por mais que a gente trate... ele não aparece tanto, mas ele decide. Participa de 2 dos 3 gols. Isso, beleza. Fez uma boa partida, então, contra o Fluminense. Mas aquele Hulk que normalmente o torcedor está acostumado, porque a régua do Hulk, ela é muito mais alta. O sarrafo é muito mais alto. Então, quando você fala assim, o Hulk ontem foi mal, eu te compreendo. E pra mim é o único jogador que foi mal ontem. Quem que vem questionando aqui, entre vocês, que tá estranho, assim, parece que o Hulk tá com... Foi alguém daqui que disse? Que parece todo que o Hulk já disse com algum problema, Elton, que ainda não foi externado e tal, porque ele tá se poupando muito, cara. Nem falta, dando porrada na bola, ele tá dando mais. Tem uma jogada, cara, que é pelo lado esquerdo com o Coelho. Ele recebe. Aí, aquele samba do crioulo doido, uns 200 caras dentro da área, e o Hulk parado na meia-lua, olhando, vendo o que ele vai fazer. Aí a bola acaba saindo por escanteio e o Hulk dá uma reclamadinha, mas nem aquele Hulk que a gente vê normalmente. Então, assim, eu tenho ficado surpreso com a forma dele jogar ultimamente. Então, E assim, de forma negativa. Ele foi mal ontem. Eu não gostei dele no Clássico. Ele não foi bem na semana passada contra o Caracas. Nós estamos falando de 2 jogos. Foi no jogo contra o Caracas, se eu não me engano, no jogo contra o Caracas, ele chegou a reclamar de dores em alguma parte da perna, aí da antes coxa, do clássico, ou da perna, no aquecimento, ele não reclamou de dor no adutor? Isso. Pois é. E aí no clássico eu não vou nem fazer o julgamento do que ele apresentou em campo, porque o Atlético foi um time que mudou absolutamente o jeito de jogar. E o Cruzeiro não deixou também. Mas ontem também eu achei que ele deu uma segurada. Então tem que entender essa questão física. Porque o Hulk, antes do jogo contra o Tombense, que ele sofre lesão, e o Hulk agora é um Hulk um pouco diferente. E ele já falou sobre a questão da lesão. Ele falou que é uma lesão, falou até pro Breno mesmo, Breno Galante, numa entrevista que ele fez e a gente usou nos Donos da Bola. Que foi uma lesão diferente, que ele nunca tinha sofrido uma lesão semelhante a essa e que realmente o cuidado era um cuidado necessário ser maior. Então vamos aguardar aí e esperar que o Hulk volte ao seu melhor momento. Eu destaquei o Valuzeiro ontem, depois do jogo, e aí, gente, eu falo aqui, falo em qualquer lugar, e aí eu brinco muitas vezes com a situação, mas... O outro lado que eu tô querendo dizer também precisa ser observado, né? O Rubens virou meio que talvez a peça mais importante desse time. Aliás, eu disse ontem nos Donos da Bola que iria desagradar algumas pessoas, em especial o nosso príncipe, que já me mandou mensagem ontem. Mandou para mim ontem também, pedindo desculpa. Ontem e hoje pela manhã já mandou a respeito do próprio Rubens. Eu disse ontem nos Donos da Bola que cada vez mais ele se torna um jogador fundamental, né, no sistema do Atlético, por tudo que tem capacidade de fazer. E não foi diferente ontem, abriu o caminho para a goleada do Atlético. Eu queria chamar a atenção de um detalhe, eu acho que logo após o Campeonato Mineiro, houve, por conta da derrota contra o Grêmio, e o Atlético demorou um pouquinho, né, a vencer no Campeonato Brasileiro, mais do que a expectativa de alguns. E isso causou rapidamente, como se o Atlético estivesse na Bolsa de Valores, uma desvalorização muito grande do elenco, do que ele realmente é. Olha, eu
da maneira que eu havia dito, muita gente se preocupou em desvalorizar, achando, inclusive você, Everton Guimarães, o Campeonato Mineiro me iludiu. Quer dizer, agora é um Atlético de ilusão para você? Eu gostaria de saber a respeito irmão. De você. Eu vejo em campo, eu ouço vocês então, aqui. Assim, você é muito volátil, muito emocionado com o que acontece a cada partida. O que eu tô querendo dizer é que eu penso que o Atlético tá exatamente no lugar em que eu pensei que ele poderia estar diante daquilo que ele apresentou no Campeonato Mineiro. A gente está falando de um time que está a 2 pontos do G6 e a 4 pontos do G4 no Campeonato Brasileiro. Não sofreu ontem para o Maringá. Eu acho que é importante para o Cuca, para esse trabalho, neste momento, vir de 2 jogos sem sofrer gols. Primeiro, enfrentou o Cruzeiro num clássico. O Cruzeiro é um dos times que tem hoje no Campeonato Brasileiro, tem o segundo melhor ataque. Contra o Maringá, não era pro Atlético ter sofrido 2 gols como sofreu lá, e ontem é a realidade dos fatos. Eu, às vezes, fico observando, você inclusive fez esse papel, o Atlético não é este elenco para estar acima dos 10 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Pode estar no momento está em 9º. Eu acho que o Atlético tem capacidade para rodar entre os 8 no mínimo, entre os 6 e brigar para estar entre os 4. Essa é a realidade do Atlético. Oscilou um momento, me parece que começa levemente a retomar essa situação, mas eu tenho que destacar a respeito do Patrick. A principal figura de não ter utilizado o Patrick antes se chama Cuca, tá? Então, se chama Cuca, porque tô vendo você exaltando, o Cuca colocou o Patrick, mas o Patrick, como diz a música da Pitty, faz seus comentários, ele estava lá o tempo todo, só o Cuca não viu. O Patrick jogou 45 minutos contra o Cruzeiro, que foi a maior participação dele até então, antes do jogo de ontem, e ontem ele joga 69 minutos. Só que o Patrick, Elton Novaes, parece que o Cuca olhava pra ele como naquele filme Duelo de Titãs, quando o técnico olha para um determinado atleta no banco, sabe que necessita de utilizá-lo, mas mesmo assim hesita. Só que chega um momento no filme Duelo de Titãs que o técnico não tem mais opções e traz esse cara para jogo. É um pouco do Patrick. Então eu quero exaltar não a utilização dele pelo Cuca, porque ele estava lá o tempo inteiro. Ontem foi apenas o 7º jogo, e com isso aqui, antes que venha algum oportunismo da sua parte dizer, então tá resolvido o meio-campo do Atlético. Não, não tá resolvido. O Atlético continua precisando de peças, mas fica o questionamento, né? O Patrick poderia ter rodado ontem, antes desse período que ele rodou, porque tá provado que tem alguma capacidade de ajudar, né? Em vez do Cuca ter ficado batido tanto na tecla com Fausto Vera. Então, assim, parabéns ao Patrick, né? Que, contrariando a própria confiança, pra mim, do técnico, mostrou que tem condições de ser utilizado neste elenco atleticano, pelo menos até a abertura da janela. Vem comigo, Valor, que manta, hein? Que passaram no Palmeiras. Esse moleque eu acho que ele bola eu não consigo, eu não sou tão emocionado quanto vocês, Thiago. Eu acho que ele é um jogador a ser desenvolvido, né? Eu acho que ele molda seus comentários em cima do que eu falo, isso me deixa muito feliz. Sabe por quê? Isso prova por A mais B. É que a gente tá no programa de debate, calado aqui você falar. Não, mas você esperou porque hoje eu vou bancar o Everton Guimarães. Eu não vou esperar calado os comentários. O que acontece? Você molda os seus comentários em cima do que eu falo. É muita presunção. Isso pra mim é uma satisfação muito grande. É muita presunção porque tudo que você fala, você me cita. É porque aconteceu. Eu sou uma grande referência na sua vida. Com certeza eu não posso deixar de elogiar ou deixar de criticar ou fazer o contrário com ninguém. Que aí você pega isso e transforma isso num storytelling na sua cabeça. Então deixa eu só te contar uma coisa. O Atlético deixa eu te contar uma isso coisa. Aí mesmo. Não, eu disse à época, o Atlético não é isso. Isso que você fez agora é a prova daquilo que nós temos como mantra. Que é o seguinte, o resultado, que não é só fazer gol e vencer, não. O resultado do que você faz em campo molda como a sua avaliação. Do Rapa, então, é o seguinte, eu não pareço com você. O que acontece? O resultado do que aconteceu em campo ontem molda o que eu estou dizendo, o que você está dizendo e o que você está dizendo. Eu não pareço com você. Só que você, depois que você fala, depois que você usa exatamente o nosso mantra, aí você fala, mas eu não sou igual vocês. Não sou mesmo. Eu sou diferentão. Não, eu não sou diferentão. O que eu falei ontem no programa? Eu não sou diferentão. Você nunca erra. O que eu falei ontem no programa? Não sei, não lembro. Que era um jogo que o Patrick deveria ter oportunidade. E quem disse que não
era pra colocar o Patrick? Por Quem disse que não era? Eu não sei, gente, cara, o cara tinha 6 jogos. Vamos lá. Aí hoje chega aqui e fica cagando regra, falando que o cara é um novo... Não, é ele que eu tô falando. Peraí, calma, irmão. Nem tudo é sobre você, eu já te falei isso. Não é tudo isso, porque méritos ao Patrick, ele se escalou sozinho. Não. Aqui a necessidade, por vezes, faz um encaixe. Eu vou te lembrar uma coisa aqui. Calma aí, já. Não tô querendo achar o pai da criança, não, irmão. Eu vou só dizer pro Valu que este senhor que está apontando o dedo pra mim foi o mesmo que pediu que o Lucas Silva não tinha jeito de jogar no Cruzeiro. E aí ele ele chegou por um momento a não ser nem segunda opção. Hoje ele é titular absoluto. Lá vai traçar paralelos inexistentes. Parabéns. Não, você tem feito muito bem. Você assume isso diariamente aqui. Agora eu fico feliz, porque o seu comentário na abertura do programa está baseado no que eu disse, no que eu falo, no que eu penso. Eu fico feliz. Posso falar mais uma coisinha sobre o Patrick, que eu acho que merece um destaque aqui? É claro que a gente aqui não está moldando o próximo grande volante da história do Atlético. Mas ontem ele jogou, teve personalidade. E eu já falei isso pro Thiago, pro Valu. Eu gosto de gente. Eu gosto de gente, principalmente gente que tem sentimento. Eu vou abrir aspas pro Patrick ontem. O Patrick falando a respeito da felicidade, pela oportunidade que teve, e entendendo que ainda o processo é longo, que a caminhada é árdua dentro do time profissional. Foi a primeira vez que ele foi titular de uma equipe profissional na carreira dele, lembrando que o primeiro jogo dele como profissional foi vestindo a camisa do Atlético, ele nunca tinha feito isso. Abre aspas pro Patrick, depois de tudo que aconteceu com ele ontem, né, a felicidade dele. Eu gostaria que todo ser humano pudesse vivenciar, ter esse sentimento que eu tive hoje, porque é inexplicável. A pessoa que se preocupa em passar a felicidade para outras pessoas já ganha meu respeito. E ele ainda ampliou o respeito quando ele pega e fala que o jogo de ontem foi dedicado à mãe dele. Então, quando falou de mãe, aí ganha meu coração ainda mais. Então, Patrick, jovem, bom de bola, põe a cabeça no lugar, segue o rumo certinho, vai com tranquilidade, tem só 21 anos, acabou de completar 21 anos, 1,87 m de altura, alto, é volante canhoto, que tem capacidade de chegar na área. Então, paciência e que tudo dê certo na sua carreira, jovem. Uma bela palestra, Eltinho. Tem que ter um momento de coach, né? Tá na moda, né, meu irmão? Tá na moda. Tá na moda. Tem um amigo meu... no caso do Elton, o meu é pra descer montanha, irmão. Porque você já está no ponto mais alto. Não sobe montanha, não. Não, você já está no ponto mais alto. Já subiu. Eu tô te achando hoje uma figura... O Valu te intimidou? Não, mas eu tô pensando parecido com o Valu. O HG, você sabe que teve uma homenagem ontem pro Thiago Fernandes? Acho que meu Lombardi tá falando. Teve uma homenagem ontem pro Thiago Fernandes. Quem? Lá na Arena MRV. A gente tem imagens. Daniel, vai colocar peraí, deixa eu ver. Cadê? Tá ali também, ó. Olha lá, velho. Ué, Thiago. Esse negócio da Arena não é pra grandes referências da história do Atlético? Você já fez gol pelo Galo, Thiago? Você ganhou uma pintura? Cara, mas parece mesmo, hein? Não, parece? Não. É parece você, não, pô. Irmão. Parece. Ué, é você. É você, pô. Pô, que legal, cara. Aqui, eu vou passar lá de madrugada e vou meter debaixo do sovaco ali. Você Thiago Fernandes com uma seta. Mas você sabe o que vai acontecer, né? Agora que vocês chamaram a atenção pra isso... Todo mundo vai achar que é. Não. Eles vão lá apagar, igual fizeram naquele outro caso. Do Fred Melo Paiva? Fred Melo Paiva. Tava tentando lembrar quem era o cara. Vão apagar, com certeza. Não vão. Ainda mais depois que eu cobrei esses curiosamente, com uma lata de cerveja normal é o Thiago. Curiosamente é que o que tá com o copo na mão é o Thiago, e se colocar o boné do lado é o Thiago também. É a mesma pessoa ali. Não, o cara do lado ali é um tiozão, meu. Não, é você. De boné. De boné é um senhor. Eu sei de boné. Ali do lado, sabe quem que é do meu lado ali, né? Marcelo Mota. Grande atleticano, Marcelo Mota. Parece mesmo. Tiago, é você mesmo, e com um dente novo ainda. Já é depois de passar no Dr. Beligoli. O gênio que achou isso lá. Com um dente novo, velho. Daniel Martins. Grande Daniel tá pensando em mim. Sempre. Parabéns. Eu achava que era de hoje, ele tá apaixonado comigo desde hoje. Ô, Thiago, ficou bom. Thiago, parece comigo mesmo. Deixa eu te contar um negócio. Nós que somos resultadistas, não só de resultado de placar, mas também do que a gente vê em campo. Tava falando com o Elton aqui, quando eu cheguei no estúdio, que tá uma chatice, cara. Você gostou desse adendo, Valu? De quê? Mas também do resultado que a gente vê em campo.
Não só o resultado do placar. Adendo, Valor? Gostou desse adendo? Instala o Waze aí no celular. O Valor, ele tenta esconder o lado resultadista dele, mas se apresenta. Cara, o chat tá ótimo, velho. Quando eu tô com a cabeça baixa aqui, gente, eu tô olhando o chat e rindo de muita coisa. Mas aqui... Tá divertido, viu? Não, mas é porque é o seguinte, nós que somos assumidos, embora nem todos sejam, mas no fundo, eles frequentam nossa mesma confraria. Sim. Ontem você se encantou de fato e você entende que o mestre Cuca para vocês, para mim mestre Cuca, ontem ele brilhou e fez uma roda de samba com o Maringá. Foi um partidaço do Atlético e um partidaço do Cuca. Mas eu acho que a gente tem que exaltar. A gente tem que exaltar também. Eu não sei por que ele tá querendo criar um aqui zoom entre nós dois. Mas a aula que você vai dar agora. Jogadores de humildade. Alguns jogadores me surpreenderam assim muito positivamente. Quais? O Patrick é o primeiro deles. Eu tô de verdade, deveras encantado com o garoto. Que moleque bom de bola. Passadas largas. Passada de manta, lembra? Pena que não estava no elenco cabeça boa. anteriores, hein? Senão teria usado. Eu tô contigo. Cabeça boa. Pena que não tenha cabido no elenco anteriormente. Pra mim, ele deveria ter tido essa oportunidade antes do que ele teve inicialmente. Pra mim, é o único erro do Cuca até aqui em relação à gestão desse plantel. Mas o Natanael, cara, olha, assim, muita gente talvez não cite o Natanael do jogo de ontem. Mas o Natanael e a partida dele contra o Maringá ontem foram coisas impressionantes, especialmente ofensivamente. Ofensivamente ele foi um absurdo. Ele tem uma capacidade de dar passe, de procurar alguém da grande... Você tá me intimidando agora. Eu tô brincando, amigo. Mas ele tem uma capacidade de dar passe, de olhar pessoas, de encontrar jogadores na grande área. Natanael. Eu tô absurdado, velho. O time ficou mais perto ontem, muito Thiago? Mais, um time muito mais compacto. Isso ajuda... Pra cacete. Pra cacete. E assim, os jogadores que não estavam rendendo, à exceção do Hulk, que pra mim, de fato, foi o pior jogador do time ontem, eles se renderam ontem. Eu gostei do Scarpa. Eu achei o Scarpa bem. Eu achei o Scarpa muito bem, jogando bem, de forma inteligente. Bati na tecla várias vezes que o Cuca precisava de reagrupar esse time. Exato. O Scarpa bem passa pelo Coelho. Mas isso. O Coelho, velho. Vou falar um negócio. Esse cara... Reações do Futebol Clube mandou uma mensagem aqui e não é nada exagerado e nem resultadista. Eu preciso registrar. Reações Futebol Clube, Natanael, o novo Cafu. Lembra muito. Mas enfim, voltando falando sério agora. Mas eu acho que uma coisa tá ligada à outra, viu, Thiago? O Coelho é o cara que queima minha língua. Porque quando o Atlético trouxe, eu tinha plena convicção de que era um baita de um dinheiro jogado fora. E tinha mesmo. E assim, hoje nós estamos na metade da temporada. Na metade da temporada. Quem que é o dinheiro fora? O Coelho. Eu achava mesmo. Achava que era um baita de um dinheiro jogado fora. Você achou tanta coisa errada? Mas eu nunca falei isso aqui, por exemplo. Eu não tinha nem oportunidade de falar. Pra mim, em particular, você falou. Não falei não. Falou. Porque eu não. Senão ele teria falado momento íntimo. Você teria falado comigo. Momento íntimo. Você não estava pronto. Quando o Atlético contratou o Coelho, eu não tive a oportunidade de falar aqui, porque eu tava de férias. Então eu não falei. Eu tive a viagem pra fora, depois eu entrei de férias, eu não tive a oportunidade de falar sobre o Coelho aqui. Cara, o Coelho, pra mim, era um dinheiro jogado fora. E aí, o cara tá jogando bola demais. Eu tô gostando mais do Coelho hoje que do Rony, que é um cara que eu gosto. Sempre Pode juntar o Rony e o Júnior Santos, que não dá meio Coelho. Vocês não sabem enxergar o papel do Rony. O Rony é um monstro. Mas o Coelho... Eu acho que o Rony pode entregar mais. Também acho que pode entregar mais. Tô falando de quem mas o Coelho tá jogando. O Coelho não consegue enxergar nem pelo retrovisor. Taticamente o Coelho... O Rony é muito importante para esse time do Atlético. E tecnicamente hoje, para mim, o Coelho é o melhor jogador do Atlético. Não, tecnicamente... Ele é o melhor jogador do Atlético. Cara, ele faz uma falta... Ele tá jogando mais que o Hulk, gente. Ô, Thiago, o jogo contra o Cruzeiro, o Atlético, é claro, ele perde muito em não ter o Coelho. Eu não tô me escutando nada, não sei se está chegando aí até vocês. Só uma coisa rápida. Eu quase nunca vejo o chat, mas o Giovanni Campos mandou assim, não jogou dinheiro fora porque não pagou o Coelho. Boa essa! Mas é boa. Mas o Coelho... pode fazer. O cara foi perspicaz, é boa essa. Isso que eu chamo de uma verve absoluta. A piada não tem que ser boa, ela tem que ser rápida, né? E ela foi rápida e boa. Realmente, cara, eu não me escuto. Boa. Aí, beleza. Escutei. Vocês me escutam? Não. Eu tava te escutando. Vocês estavam me escutando? Não escuto. Não, é porque realmente meu cabinho aqui tá com problema, mas ele vai ser arrumado. Enfim.
Não, continuamos. Eu concordo com o Thiago. Hoje o Coelho é fundamental para esse time do Atlético, é muito importante. A ausência dele, a falta dele, o jogo contra o Cruzeiro foi um reflexo disso. Então, mais uma vez, eu reforço. É aguardar para que o Atlético não tenha outro problema físico. Que o Atlético está tendo uma sequência de problemas físicos. E ontem o Coelho foi um dos jogadores que saiu sentindo problemas musculares. Então que isso não seja nada grave e que ele esteja presente no jogo de sábado contra o Corinthians, porque não ter o Coelho hoje é algo muito grave para o sistema de jogo do Cuca. Elton, o Coelho saiu o quê? Com problemas musculares. De presente, o preparador físico ganhou uma convocação para a seleção brasileira. Então, presente. Então, toma. Mas estoura todo o seu mas time. Eu não, porque é curioso, mas né? eu não Mas posso, administrativamente eu não posso. Isso passa pelo Cuca também. Mas passa por ele também, né? Vamos lá, Thiago. A questão do você dosar os seus atletas, de você rodar os seus atletas, e o Atlético não teve a condição, porque a gente vai de novo voltar algumas casinhas na nossa história do ano de 2025 para explicar o porquê que o Atlético está estourando. O Atlético volta da Flórida tendo que ganhar todos os jogos, porque senão ele ficaria fora da segunda fase do Campeonato Mineiro. Então, tudo que o Atlético tinha de melhor, ele tinha que jogar. O Atlético tinha que jogar com a intensidade máxima para conseguir pontos dentro do Campeonato Mineiro. E depois já começam as competições principais. Então, o Atlético não teve tempo de dosar os seus atletas. E o elenco que a gente chama de curto o tempo todo, o Atlético não tinha como rodar. É só você ver a minutagem de jogadores como o Rubens, o Palmeiras como o Coelho, tinha problema semelhante ao do Atlético com vários jogadores fora no início do ano. O Palmeiras tinha problema semelhante ao do Atlético de ter que ganhar todos os jogos. E ninguém estoura desse jeito. Ninguém estourou desse jeito. Mas mesmo assim o Abel ainda assim ele tinha que usar o Abel. Thiago, o Abel rodou o seu time com muito atleta. O Abel. Agora ele tem opção. O Abel rodou o time, Thiago. Antes ele não tinha, ele começa o ano com o Palmeiras tendo necessidade de vencer e os caras não estouraram dessa forma. Mesmo assim, o Abel rodou muito menos, Elton. Thiago, rodou pouco o time do Palmeiras. Thiago, você vai pegar os principais nomes do Palmeiras, eles têm números excessivos de jogos. Thiago, vamos lá. Primeiro, para começar, o primeiro a ser estourado é o Júnior Santos. O Júnior Santos é estourado. Como que foi a história do Júnior Santos? Se reapresentou na equipe do Botafogo, vem para Belo Horizonte, ficou na dúvida se iria ainda para Flórida ou não, ele fica em Belo Horizonte. Quando o Atlético chega, a estreia dele é justamente contra o América, no jogo que o Atlético precisava vencer e o jogo fica empatado. Aí, nesse jogo mesmo, ele é expulso, né? Nesse jogo ele é expulso, fica fora do jogo contra o Cruzeiro e depois, logo em sequência, ele machuca. Então, assim, aí depois vem Alan Franco, Coelho. Então, assim, as sequências, o próprio Hulk que também se machuca no Campeonato Mineiro. Então, as sequências de lesões do Atlético, eu posso entender, e assim, eu acho que é um debate muito mais amplo. É óbvio. Mas ele envolve a questão da preparação física e também de como o Cuca roda o elenco. Pois é, mas a questão de rodar o elenco é uma exclusividade, a ação, a iniciativa do treinador? Treinador junto com o departamento médico. Pois é. Mas tem alguns casos... Aí... O Cuca não falou que a culpa foi dele, do jogo contra o Cruzeiro, dos jogadores que estouraram? Falou, de quem que é verdade? Então, é do Arana ou do Cuca? Do comandante. O Arana não manda no Cuca. O Cuca. Uma questão hierárquica. Falou, ué. Mas o Arana é uma questão hierárquica. Não. O Cuca coloca. É uma questão hierárquica. É o Cuca que coloca. Então o Cuca não tem comando. Se o Arana joga quando quer, não tem comando. Thiago, vamos lá, Thiago. Eu sou o treinador do time do Band News na área. Você chega pra mim, você ficou 30 dias fora, 37 pra ser mais preciso, você ficou 37 dias, você tá louco pra jogar contra o Cruzeiro, você tá louquinho pra jogar contra o Cruzeiro. O departamento médico já fez a transição com você e você chega e me pede. Eu posso pegar e falar assim, não, Thiago, você vai ficar de fora dessa vez, eu vou te colocar no segundo tempo, porque eu acho que o primeiro tempo, com todo mundo fisicamente bem, o Cruzeiro vai partir para cima, vai apertar muito o sistema defensivo. Eu acho que eu posso te segurar um pouquinho ou te coloco faltando 20 minutos. Não adianta você me implorar para mim, você pode ajoelhar nos meus pés. Eu sou o seu treinador e você vai me respeitar. Mas se eu sou sua melhor opção para uma posição e te falo que eu tô fisicamente bem... E a fisiologia libera. Então, peraí. Você vai me colocar. Não, você não tem outras opções? A minha melhor opção naquele momento, a minha melhor opção era o Rubens. A minha melhor...
Porque o Rubens vinha de uma sequência que me entregava. Eu não posso falar que quem tá fora 37 dias vai me entregar o que o Rubens estava me entregando. Mas aí nós temos o problema que ontem o Thiago falou lá nos donos da bola, que é o lance de você tirar o Rubens de um lugar e colocar em outro, aí você acaba deixando descoberto. Mas isso aconteceu no próprio clássico. Exatamente, Elton, é isso que eu tô falando. Então assim, você apontar a responsabilidade pro Cuca... Eu aponto a responsabilidade para todos. Eu não quero que tira o Cuca. Você apontar a responsabilidade pro Cuca é muito fácil. Porque quando você aponta pro Cuca e deixa toda a responsabilidade... Peraí, eu não tô falando do cansaço, é só do Cuca. Eu tô dizendo o seguinte... Hoje eu tô contigo. Tô dizendo o seguinte, o atleta tem participação nisso, a fisiologia tem participação nisso, o treinador tem participação nisso. O Cuca, vocês sabem, gente, não é tudo que sai da boca do cara que efetivamente é o que tá acontecendo. Exato. Ele vai pra coletiva, assume o posto... ele é o melhor escudo que existe no responsável, é óbvio. Ele é o melhor e eu sou o responsável, mas às vezes não é. Isso pode ter acontecido ou não. Eu tenho que acreditar no treinador. Ele que bancou. É que nele chegar na coletiva e dizer assim: não, mas o elenco que a gente tem dá pra chegar. Quantas vezes você viu o Filipão falando isso? Mas nos bastidores, o Filipão ficava espezinhando, querendo reforços. Então agora, os jogadores campo só diz a respeito do técnico. Só diz a respeito do técnico. Não acho que seja, não. Tudo bem, mas a realidade é essa. Não é a realidade. Não é a realidade absoluta. O Patrick só é absoluta. Essa não é. Não é só ele que toma decisão, não. Essa do campo é. O Patrick só fez o 7º jogo ontem, por exemplo, por opção e decisão. Exato. Estou falando de contusão. Exato. Jogador que estoura e você fala, não, mas isso é culpa do técnico. É lógico que é. O Arana é lógico que é. A decisão é toda do Cuca. O Elton acabou de dar uma aula pra vocês. Não, senhor. A opção de quem vinha. Não tem verdade absoluta do que a gente diz aqui, não. Não tem nem o que eu digo, nem o que vocês dizem. A questão da administração por contusão, ele também é escandaloso. Ele também é responsável. Ninguém também é. Você diz que é o grande. Ele também por administrar os minutos, ele é responsável sim. Pelos minutos é. Pelos minutos é. Ele não é do departamento de fisiologia. Tá bom, gente. A fisiologia Peraí. Ele é um dos. A fisiologia é quem te entrega isso. Olha, o Valu tem condição de jogo, o Elton tem condição de jogo, o HG tem condição de jogo. Se você me diz isso, o Daniel... Aí coloca 90 e vai colocando 90, Thiago? Peraí, Thiago. Gente, tem e vai colocando 90 consecutivamente? Tá bom. Tem alguém lá que em tese é capacitado para tal. Eu acho que deu uma misturada aí na discussão que a gente estava tendo sobre o Arana com a condição do Patrick. O Patrick realmente, desde janeiro, ele está à disposição do Cuca. Sim. Desde janeiro. Então, uma coisa é... Quando o Valu fala que isso dependia somente do Cuca, dependia somente do Cuca. Sobre a questão do Patrick. Nós estamos falando de contusão. Sobre a contusão, aí é o departamento médico, preparação física, junto com o scout, com tudo, com toda a turma. Mas o Patrick estava pronto antes de voltar hoje? Junto com o Cuca. Estava tão pronto quanto está hoje antes? Cara, de verdade, que só treinando ele chegou à condição ideal pra pegar e fazer a partidaça que ele fez ontem? Não sabemos, você acha que ele não merecia? Que ele não merecia? Você acha que ele não... Precisa ambientar o elenco profissional. Ele nunca tinha jogado profissionalmente. Você acha que ele não merecia 20 minutos contra o Tombense, 5 minutos contra o América? O Atlético não abre treino, não consigo te dizer. Posso te devolver uma pergunta? Eu consigo te dizer. O atleta precisa da experiência, da competitividade do jogo para se desenvolver. Não basta ficar treinando. Eu consigo te afirmar isso. E quando ele estava no Palmeiras, com o Palmeiras extremamente bem encaixado e treinado há 5 anos pelo Abel, o Abel não usou o Patrick lá. Cara, esquece o Palmeiras, é outra realidade. Peraí, meu irmão. Você tem que parar de fazer paralelos com a situação. A situação do Palmeiras é completamente distinta. Não é completamente distinta. Ele não jogou lá no profissional. Desculpa ter te interrompido. Ele não jogou lá no profissional. Segue na sua comparação. Mas é que vocês não aceitam um argumento contrário. Não. Ele não jogou no profissional do Palmeiras, aí ele vem pra cá, você quer meter ele de titular logo na chegada. Não, ninguém quer fazer isso. Ninguém falou isso. Ninguém falou. Ser usado mais vezes. O Gagueja não, o 7º jogo do Patrick a minutagem que ele teve no Palmeiras, num time ajustado. Pois é. Então como é que o Atlético tem que fazer o que vocês acham que é correto? Não, tem que fazer a realidade do Palmeiras. Você tá comparando o Atlético com o Palmeiras. Não, é você. Você quer seguir comparando? Então, ele ganhou uns minutos ontem. Aliás, ontem não, no Clássico. Foi bem no Clássico? Foi. Aí ele ganhou ontem, não é isso? Isso. Já demonstra pra você que tem condição de jogar domingo? Tem. Então ponto. Chega um ponto que o técnico vai escalar, um moleque vai entrar, vai responder ou não. E anota, vai acontecer a mesma coisa com o João Marcelo e o Ilma. Em algum tempo,
E daqui a pouco, eles serão utilizados, terão oportunidades, irão bem. E os dois vão falar. Devia ter usado antes. É isso aí. Devia ter colocado antes. Ainda bem que eu tô falando. Ainda bem que eu tô falando desde antes dele entrar em campo. Não, diferente de você. Eu também. Eu não fico esperando, não. Vocês estão sendo desonestos. Vocês estão sendo desonestos. O Patrick estava sentado lá. Não, nesse caso é. Nesse caso é. Porque antes dele entrar. O argumento faz total sentido. Nominalmente os dois atletas que eles vão fazer os dois. É a mesma coisa. Vão fazer isso. É o resultado de campo que gera isso aí. É isso aí. E João Marcelo. Vamos porque fazer a mesma antes coisa. dele entrar em campo contra o Atlético e Maringá, eu e Elton já falávamos a respeito do Patrick. É só voltar, quem nos acompanha tá careca. Não, mas peraí. Não tem peraí. Peraí, meu irmão. Não tem peraí. É só pra você falar que tinha que dar pro Patrick. No programa? Vocês nunca ouviram isso da minha boca. Aqui, no programa, da sua boca, sabe o que eu ouvia? O Cuca não tem volante, mas não tem opção. Mas tem? Não tem. Não tem. Imagina, o Patrick é o quê? E você descobriu isso quando? Você descobriu isso quando? Que o Patrick é o volante que o Atlético precisava. Não é o volante que ele precisava. Não é o volante que o Atlético precisava. Você descobriu isso quando? O Atlético continua precisando de ir ao mercado. Você descobriu isso ontem, diante do que ele demonstrou em campo. Nossa, gaguejou, irmão. Diante do que ele demonstrou em campo. Tá rindo da sua opinião, velho. Você desrespeita. Não sei o que é. Eu tô rindo de você ter falado assim. Eu também falava do Patrick, o Thiago fez assim, Não fiz isso. Não. O Thiago diz, a gente não se escreve. O Cuca não tem opção. O Thiago tava do seu lado. O Cuca não tem opção. Era a frase que mais você falava. Tava do seu lado. Nós falávamos aqui. Não, todos não. Valor, deixa eu contar uma coisa pra você. Todos não. O que mais nós falávamos aqui é sobre a necessidade de ir ao mercado e trazer um 5, um 8 e um 10. E eu falava sempre, o Cuca precisa de se virar até a janela tem jogos, por que que ele não experimenta o Patrick? Não que o Patrick vai ser a solução dos problemas, mas ele tá lá, é volante, ele tá batendo na mesma tecla de Fausto Vera. Aí quando ele não tinha mais opção, eu citei até o filme. Ontem, o Fausto Vera tava lá. Não, mas aí como ele colocou o Patrick, porque no clássico ele não tinha mais opção, quando o menino machuca, quando acontecem as coisas que aconteceram, vai você, Patrick. Aí o Patrick entra, não compromete, e ele entende que o Patrick deveria ser utilizado de novo. O mérito, pra mim, é muito maior do Patrick do que do Cuca, porque o Cuca poderia... Mas aí fica fácil. Quando não fica fácil pra você. Quando não escala, não, fica fácil pra você, porque você cantou em verso e prosa o tempo inteiro que o Cuca não tinha opção. Não, e não tem. E agora... Continua não tendo. Não, e com o Patrick é o quê? Um espectro de continua não tendo. E continua não tendo. Não, mas falta opção, gente, que o Fausto Vera é fraco. É óbvio. Fausto Vera não tem que estar no Atlético. O setor continua tendo problema. Agora, isso que vocês estão fazendo é uma irresponsabilidade. Estão jogando nas costas do menino uma responsabilidade que ele resolveu os problemas do setor. Tá bom. Não. Tá sendo dito. Ainda bem que quem acompanhou aqui... Agora sabe o que é bom? Sabe o que é bom? É que vocês... Sabe o que é bom? É que vocês esperam um resultado de campo. É, sim. Pra chegar aqui e falar, eu avisei. Você avisou o quê? E depois dizer que não são resultados. É isso aí. Tá vendo como é que pega na curva? É gostoso. Eu não vou conseguir nem andar direito, porque tem gente no meu bolso hoje. É fácil demais. É impressionante. E outra coisa, eu avisei quando dá certo. Eu avisei quando dá certo. Quando der errado também, eu avisei. Não. E deu certo, porque ontem o moleque entrou, o moleque fez gol, né? Quem colocou ele ali mais avançado. Aí se desse errado, você faria igual você fez com o Rômulo contra o Iquique. Eu sou resultadista assumido. Porque não importa, independente do baixo número de participações... Aliás, é quem é e não assume. Você avalia como... Quem não é, não assume. Você avalia o Patrick como você avalia o Rubens. O Patrick tem que ser bem pianinho. Jogou bem no clássico, ontem entrou muito bem. HG, pelo amor de Deus, não, pianinho eles. Não, pra mim é Pogba. 1.8 bi, irmão. Se abrir a boca pra vender... que é sempre 1.8 bi. Se vender... Não, é porque o HG Pactual, que é meu banco, é óbvio. O HG Pactual tem uma cotação. A cotação, eu tenho a minha cotação. De verdade, eu estou absolutamente encantado com o Patrick. E quanto vale o Rubens hoje? Chegar uma proposta aí. O Rubens vale mais que esse 1.8. Então, irmão, 1.9. Aqui ontem a gente tava falando a respeito de nomes, né, que podem ser negociados pelo Atlético, a gente falando, pô, quem que o Atlético tem, quem que o Atlético... A gente não falou o Lianco. Lianco é bom de bola pra caramba, hein? Bem bom de bola. Acima da média. Bem bom de bola. Ué, mas vocês falaram que não era, quando eu falava aqui, melhor zagueiro de futebol brasileiro e tal. Bem bom de bola. Mais completo.
Seleção. Eu tenho que reconhecer que hoje ele, pra mim, é o melhor zagueiro do futebol brasileiro na atualidade. Muito bom de bola. Então fala, olha pra mim e fala, perdão, meu mestre. Perdão, meu mestre. Você estava com a razão. Você estava com a razão. Isso é humildade. Não, mas eu vou defender Thiago Fernandes. Ele falou que Fabrício Bruno e Lianco era a dupla de zaga da seleção. Sabe o que eu achei que ele fosse falar? Mas eu achava o Fabrício Você não tem razão não, HG. Só que hoje no final das contas, quem tava na pré-lista não era ele. Eu acho que os dois estão muito bem. Não, mas o Lianco tá jogando mais. Eu preciso reconhecer isso. Até porque eu tô falando que o Lianco tá jogando mais, porque o Lianco pega um sistema que em alguns momentos é uma barca furada. E ele tem que resolver sozinho. Marcar o companheiro de zaga dele. Ele marca o companheiro de zaga. Então, o Lianco em alguns momentos pega um sistema defensivo, não só o companheiro de zaga, que é uma barca exige furada. mais, muito mais dele. Exige mais dele. Então, olha, por isso eu acho que Fabrício também tá voando. o Lianco está jogando mais. Ô, gente, o Lianco é ruim ter que reconhecer isso. O Lianco é um zagueiro completo, né, Thiago? É completo. Bonito e bom. Bom e bonito. E líder. E que família maravilhosa. E quando precisa distribuir porrada, ele distribui também. Parece que todo mundo de Lagoa Azul. Impressionante. Impressionante. Aí é filme, boa, todo mundo. Olha